Olá, damos as boas-vindas à trilha de formação em acessibilidade do Projeto Marieta. Eu sou Elaine Sampaio, uma mulher branca, de pele bronzeada do sol, olhos castanhos, nariz pequeno arrebitado, lábios grossos, cabelo ondulado na altura dos ombros, um pouco castanho, um pouco grisalho. Hoje estou com uma camiseta azul. A trilha de formação é um percurso voltado para a sensibilização e a capacitação em acessibilidade para gestores e produtores culturais, com o intuito de oferecer ferramentas e conhecimento que ajudem na profissionalização do setor e também no fomento à inclusão. A trilha de formação é organizada pelo Projeto Marieta, graças ao apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do edital de manutenção de espaços culturais de 2023 da Lei Paulo Gustavo. O curso é organizado em 4 módulos temáticos, com diferentes palestrantes, e é disponibilizado gratuitamente no YouTube do Projeto Marieta. Todos os nossos encontros contam com intérpretes de Libras, legendas e recursos descritivos dos conteúdos expostos em aula. Nos acompanham durante o encontro de hoje Gildete Amorim e Gil. Gildete é uma mulher branca, de cabelos curtos, olhos castanhos escuros, 1,56 m de altura, magra, usando blusa preta de manga canelada. Gil é uma pessoa não binária negra, designada mulher ao nascer, magra, de 1,60 m, pele não retinta, cabelo curto cacheado, sobrancelhas grossas, olhos puxados, nariz afilado e lábios medianos. Hoje veste uma camiseta branca. O segundo módulo é voltado ao tema da comunicação e vamos apresentar e dialogar sobre práticas que buscam ampliar e tornar mais acessível o acesso às informações, como o uso de linguagem simples, do design inclusivo, planejamento de campanhas acessíveis em diferentes plataformas. A nossa convidada de hoje é a Ana Coentro, design de experiência com foco em acessibilidade. Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui, trazendo as suas experiências no seu percurso de formação. O tema da nossa conversa de hoje é design inclusivo. A Ana é design de experiência com foco em acessibilidade. Eu vou passar a palavra a ela para que, por favor, se apresente, exponha o que trouxe para a gente hoje e ao final a gente volta para bater um papo e também para ouvir as contribuições do pessoal do Marieta que nos acompanha aqui na gravação. Tá certo? Bom encontro para todo mundo. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Elaine. E eu vou aproveitar e fazer minha autodescrição. E aí, eu sou mulher branca. E eu tô um pouco assim, um pouco devagar, porque meu cabelo não é novo, mas vamos lá, vou atualizar minha descrição. Ai, meu cabelo é bem curtinho e ele tá prateado, sabe? Ele tá bem branco, o famoso nevou, né? Como uma carreira para o carnaval. Bom, eu tô com surpresinhas da cor natural, castanho, escuro, de óculos e redotos. Eu acho que ele tá com da cor marrom dourados, é meio metalizado. E meu olho, assim, meus olhos, meu nariz, minha boca, minhas orelhas, são todos bem pequenininhos. E além disso, eu estou usando piercing preto no nariz do lado direito. E estou usando marconinhas prateados. E aí estou usando levemente vermelho para toda a boca. E eu estou usando blusinha, que é verde musgo, meio claro, assim. Estou usando relógio preto e eu estou numa cadeira de escritório bem confortável da cor marrom. E eu estou usando um microfone meio câmera, né? Que ele tem mais luz que fica aqui dentro para você, vermelho, verde, azul. Eu não tenho controle, mas ele é assim, de vida própria. Bom, e aí eu estou na minha casa, aí atrás tem várias molduras, várias obras de arte que lembram o Nordeste. Tem lá o urso, o bonequinho, o coração. Bom,
Pô, meu nome é Ana Coelho, né? E eu sou uma pessoa assim, surda, né? E oralizada, bilíngue também, eu falo português, assim como para Libras. E aí, como faz parte da comunidade surda, eu tenho um nome, né? Na comunidade surda, que seria assim. E aí, eu também vou fazer autodescrição no meu sinal para vocês. E aí, então, assim, eu não sei, para quem conhece. O seriado Star Trek, né? Que o Spock, que ele faz essa saudação vulcânica, que ele tem uma frase que fala, vida nova e próspera, tá bom? Então, portanto, e aí ele mostra uma mão aberta, com a palma voltada para frente, com os dedos separados ao meio, formando o V, entre o dedo médio lateral, e também esse é o gesto, meu sinal, tá bom? Eu acho que deu para vocês. Então, por que isso? Porque eu conheço esse sinal, porque eu tenho essa tatuagem que está aqui no meu antebraço, tem traços pretos, assim, assim, tatuagens simples, mas ficou marcado. Bom, é, acho que eu posso falar, acho que eu poderia mostrar a apresentação, né? Isso, e aí o nome dessa ajuda que eu vou falar para vocês é sobre como criar experiências acessíveis para todas as pessoas, né? E aí, para passar para o próximo, e aí eu só vou cumprimentar, né? O que eu tenho feito do começo até agora. E aí, como a Elaine falou, eu sou designer, né? E aí, eu nasci em Recife, em Pernambuco, mas eu moro aqui em São Paulo, da capital mesmo, já tem um tempinho, tenho mais de 5 anos. E aí eu me formei, assim, na UFPE, eu sou licenciada em expressão gráfica, e assim como também me graduei em design gráfico na Libratec. E aí eu fiz também uma pós-graduação em línguas brasileiras e sinais na Universo, para passar para o próximo. E aí, hoje em dia, eu trabalho, né, no banco Carrefour como design de experiência com foco em acessibilidade digital e também design de strip. Enfim, mas é uma área muito nética. Além disso, eu sou embaixadora na Deficiência Tech, que é uma comunidade de pessoas com deficiência. Todo mundo se colabora, fazendo projetos bem legal. E aí, eu trabalhei em empresas grandes como Kitwadar, César e Brudev também. E aí eu consegui também dar uma aula como professora na do Miami Ed School, né? Explicando como explicar de uma forma mais estratégica, né? Bem, aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que será que pode passar para o próximo? Será que seus projetos têm as inspirações? Será que vocês já pararam para pensar que vocês conseguiram incluir todas as pessoas? Será que vocês já conversaram com essas pessoas? Será que vocês já receberam, sei, feedbacks, reclamações que seu projeto está legal, mas ficou faltando uma coisa? Será que, então, o objetivo aqui é de tentar estar aqui com a cabeça pipocando de ideias de como melhorar seus projetos já existentes ou novos. E aí, a ideia, assim, a ideia não é assustar vocês, tá? Mas a ideia é tirar dúvidas, que tudo é possível, dá para melhorar. E, tipo, é um trabalho, tipo, ele não tem, assim, nunca acaba, é sempre, você sempre vai atualizar, sempre vai melhorar, porque eu falo isso sempre desde o começo, a acessibilidade, eu digo que é impossível ser 100%, porque é muita gente, é muitas pessoas diversas que tem vários projetos, vários produtos, até materiais, que a gente não consegue suprir as necessidades de outras pessoas. Mas o que a gente pode fazer é tentar diminuir, amenizar a falta de acessibilidade, certo? Vamos lá. Mas será que você sabe o que seria acessibilidade?
Então, a gente tem que pensar assim, criar produtos, assim, pensar em criar produtos, criar serviços, criar tipo, todo tipo de coisa que você imaginar. E aí que todas as pessoas possam usar, né? Então, quando a gente para, vamos deixar isso mais acessível. A pessoa meio que fica com o pé atrás. Ah, porque ele fica feio. Ah, porque ele fica difícil de fazer isso. Ah, porque fica muito caro. Ah, eu só evito as perguntas possíveis, assim. Mas tudo isso acontece por falta de experiência, de falta de preparo e também, assim, todo mundo deixa para o final, e não é o ideal. Assim, tem que pensar isso a princípio, assim, precisa adaptar e melhorar e criar no começo, sabe? E vamos tentar pegar a acessibilidade como um meio, como assim como meio que faz parte em cada etapa do seu trabalho, ele tem que fazer parte da sua vida. Vamos pensar assim, ele tem que virar, tipo, sua mentalidade precisa ser acessível, tá? E aí, então, a gente precisa pensar assim, é, eu digo assim, acessibilidade, ele tem a função de que é eliminar as barreiras que as pessoas têm. Então, eu falo assim, mas a barreira seria aquela de arquitetura, sei lá, vamos agora acabar para resolver isso, mas a acessibilidade não é só isso, a acessibilidade tem de tudo, tem de atitude, né? Atitudinal, tem comunicacional, tem digital também, né? Tem todas as áreas mesmo. E aí, pro próximo, e aí, então, na hora de projetar essas experiências, assistir o que a gente pensa. Em pessoas assim de peça para que as pessoas com deficiência ou sem deficiência, porque muita gente pensa assim, as atividades só para pessoas com deficiência. Na verdade, não é necessariamente. Você está pensando para todas as pessoas, porque vamos imaginar. é, uma pessoa não tem deficiência, pode acontecer uma coisa com ele por um tempo, e aí ele vai aproveitar essa acessibilidade em seu favor também, certo? Então, vamos lá. A gente quer que essas pessoas percebam, compreendam, navegam, interajam no seu dia a dia. Tudo isso sem ter algum tipo de barreira, e ainda mais com autonomia. Deixa essa galera ser mais independente possível. Você precisa ficar com dependência de alguém para resolver alguma coisa na vida, né? E, e por que isso, que isso acontece? A gente tem a lei de... Pode passar. A gente tem a lei para sirenas de inclusão. Acho que todo mundo conhece, né? Que já existe desde 2015. Então, ela também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas isso fala mais como NPI, né? A Lei Brasileira de Inclusão. E aí, a lei que tem a lei número 13.406/2015. E aí também estabelece, tipo, aquele direito desses direitos, assim, para garantir os direitos para as pessoas com deficiência do Brasil, promovendo acessibilidade, inclusão e igualdade de oportunidades. E aí eu deixei os links aqui embaixo para vocês entrarem, se quiserem ler o artigo, todos os artigos, mas eu quero especificar da parte de acessibilidade na cultura e também da parte de acessibilidade digital. Então são alguns artigos. E aí eu peguei e vou resumir para vocês. E aí, da acessibilidade à cultura. Tem o artigo de 42 ao 44, que ele fala sobre o quê? A aplicação de acessibilidade em eventos, teatros, cinema, museus, bibliotecas e qualquer espaço cultural. E aí você consegue garantir pessoas com deficiência que possam usufruir dos conteúdos, certo? E aí, como ele pode usufruir? Então, tem a questão de audiodescrição, legendas, libras. Eles precisam estar disponíveis em espetáculos e exibições audiovisuais, sabe? Tipo os filmes, cinema, para o famoso
filme nacional não tem legenda no cinema, as pessoas surtam sofrem muito isso até hoje. Então, eu não sei, a gente tem a lei, mas ela não está sendo fiscalizada. É uma questão muito polêmica, mas é sempre está lutando, tem várias campanhas. Eu espero que vocês colocam em seus projetos filmes nacionais, colocam legenda. Eu amo assistir filmes, eu adoro. Papai era crítico de cinema, eu queria assistir filmes, ir para festivais nacionais, eu queria também usufruir. Então, seria bacana ter essa experiência igual com todo mundo, né? Bom, além disso, tem a adoção no cena universal em projetos culturais. Então, assim, para acreditar que os projetos assim sejam inclusivos desde a concepção, desde o começo, tá bom? E aí, agora eu vou parar na outra categoria que você pode passar, que é a acessibilidade digital, que ele está lá no artigo 6363. E aí ele fala sobre o quê? Sobre os sites, exercícios digitais de empresas e órgãos públicos que devem ser acessíveis. Eles precisam seguir o modelo de WCAG. Mas o que é WCAG? Vamos lá. Eles são diretrizes de conteúdo voltado para conteúdo. E aí, se você quiser, tem um site só para isso. E também tem o guia. Tem o guia que resume vários cartezinhos. É bem legal. Eu posso passar o link para vocês depois. Mas assim, ela é um conteúdo muito específico, é uma área ética. Tipo, eu trabalho com isso. Eu sou especialista em acessibilidade digital. A gente chuta muito com isso. Então, eles são diretrizes de como tornar o site, o aplicativo acessível. Tipo, por exemplo, ele precisa ter uma letra de número específico, precisa ter uma cor específica para ter o contraste legal, sabe? Tudo isso. Eu vou mostrar alguns exemplos para você mais para frente. Bom, e aí, os softwares e aplicativos precisam considerar os recursos de acessibilidade como leitores de tela, que são tecnologia assistiva para pessoas cegas que utilizam o seu celular, que eles usam escutando, né? É como se fosse o celular fazendo autodescrição do que está passando no celular, tá bom? E aí, o contraste ajustável, então, tem pessoas que têm uma visibilidade que não conseguem enxergar uma cor, ou está muito forte, ou está muito claro, então você tem que oferecer para ele aumentar ou diminuir, certo? E aí tem a navegação por teclado, e se isso aí é uma coisa que eu falo, muitos sites não são acessíveis, assim, aplicativos também não são muito acessíveis com o teclado, porque tem pessoas que têm a mobilidade reduzida, ou pessoas que são paraplégicas, que não conseguem utilizar mouse ou teclado, mas utilizam uma tecnologia como o trackball. Trackball é parece um mouse, mas a pessoa mexe com o queixo, certo? Enfim, é uma infinidade de tecnologia assistiva que as pessoas utilizam, mas você precisa tornar um aplicativo apto a receber essa tecnologia assistiva, né? Bom, e esses conteúdos audiovisuais devem ter legendas, audiodescrição em libras, para garantir o acesso com pessoas com deficiência auditiva ou visual. Como eu falei lá, eu achei bem legal que ele repete de novo, né? Na cultura, assim como digital. Bom, pode passar. Aí, lembra que eu falei, eu reclamei uma coisa pouco acessibilidade, infelizmente, isso, assim, tem casos aqui, apenas 2,9%, tipo 2,9% é muito pouco, né, gente? Que os sites brasileiros são completamente acessíveis, isso é, 2024, isso foi uma iniciativa de movimento, assim, um movimento web para todos, com Big Data Corp, que eles sempre fazem isso desde eu acho que 2018, 2019, não lembro. Eu tenho acompanhado os relatórios dele, ele mostram essas mudanças. Pelo menos já chegou a ficar tipo 0,5, aí cresceu para cima, depois cai e subiu. Então, dá para perceber, sei lá, mais de 5 anos, essas mudanças foram muito mínimas, né? E aí isso é bem preocupante. E aí, tipo,
9,9. Quanto site aciditei aqui no Brasil são 26,3 milhões de domínios ativos no Brasil. Tipo, são sites, é um nome lá. Cara, é bastante. E aí, esses testes foram feitos pelo W3C, que é um consórcio internacional que desenvolve padrões para a web. É a mesma carena que criou as diretrizes que eu falei, WCAG, é a mesma carena. Então, é uma carena que faz teste, como assim, uma teste bem minuciosamente, sabe? Então, eu fiquei, assim, eu trabalho triste para pessoas que trabalham com acessibilidade, já está tentando mudar esse cenário, mas, enfim, próximo passo. E aí, eu falei muito sobre acessibilidade, mas será que você sabe o que é deficiência? Então, a deficiência ela é uma característica, né, da pessoa, porque a gente não chama as pessoas de deficientes, ou pessoas deficientes, afinal, o termo correto mesmo é a pessoa com deficiência, que esse termo foi considerado, foi bater o martelo mesmo para a carreira de ONU, porque, infelizmente, acho que a lei, ele tem um nome que ele fala, pessoa portadora por deficiência, né? Uma coisa assim, a gente não usa mais esse termo, como assim? A gente, sei lá, eu falei que eu sou uma pessoa surda, né? Será que eu estou carregando a minha bolsinha, a minha deficiência surda, assim, eu fico carregando, não faz sentido esse termo, sabe? E, é, aí, próximo passo o que é ter deficiência. A pessoa tem deficiência, mas o que é ter deficiência? Eu falo assim, o que a gente está acostumada mesmo aqui, a gente sempre fala, são pessoas com deficiência permanente, né? Por exemplo, minha deficiência auditiva ela é permanente, eu tenho desde muito e meio, e desde então eu ainda tenho essa deficiência auditiva, não existe essa cura, a famosa cura, todo mundo pensa, você faz sem curar, fazendo cirurgia, sei lá o quê. Não, é uma deficiência permanente que ele faz parte da minha vida. E tá tudo bem, eu cresci, é a minha personalidade, eu gosto. Tem pessoas e a gente deveria respeitar isso em cada pessoa, certo? E aí, além disso, tem deficiência temporária. Assim, por exemplo, dizer um exemplo, e você pode machucar o braço quebrou ou no chão. E aí, por exemplo, a intérprete de Libras, que usa as mãos para conversar, para trabalhar, para comunicar, e aí só vai usar uma mão só. Isso pode atrapalhar, né, a reunião da pessoa. E aí não vai conseguir comunicar com a mão só, duas mãos. Isso, ele vai ficar com o negócio cesso será por um mês. Isso é uma deficiência temporária, beleza? E aí, como você coloca acessibilidade nessa história, a pessoa não vai conseguir, sei lá, lavar os pratos. Quem consegue lavar o prato, tem gente que consegue, né? Mas a pessoa que estava acostumada com duas mãos para lavar a louça, então, e aí a gente precisa ter algo mais acessível, sei lá, ter uma esposa mais acessível que consiga lavar, ou, sabe, uma coisa não, que não é mais fácil, ou utilizar aquela lava-louça prática, né? Mas, enfim, e agora, deficiência situacional é algo que você está com essa deficiência, é algo que aconteceu agora por um tempo pequenininho, sabe? Por exemplo, você não consegue ligar o áudio do computador porque, sei lá, quebrou, mas você consegue ouvir utilizando, como se chama, um AirPod ou headphone, porque um programa do áudio está quebrado. Aí você ficou eu não consigo usufruir mesmo o show das pessoas que estão escutando, mas você consegue ouvir. Isso aqui é outro meio, é outra adaptação. Então, é situacional, é algo que aconteceu agora no momento, sabe? São alguns exemplos. E aí a gente pode pensar esses tipos de deficiência no dia a dia, tá bom? Próximo slide. Eu vou explicar quem são essas pessoas com deficiência, né?
Se ti conhece, ti acordo com a OMS, a Canela de Saúde bem oficial, que utiliza um modelo biométrico da deficiência, que é como que o médico, assim, prova do médico, tipo, você é uma pessoa com deficiência visual, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, mas eu prefiro falar, eu sou surda, porque eu tenho a questão de cultura, a questão da vivência na comunidade surda, certo? Então, aí eu vou, tem várias deficiências, mas vou falar de uma forma mais geral, né? Assim, tem pessoas com deficiência visual, tem pessoas com deficiência auditiva, mas aqui direito auditiva, você pode pensar, tem pessoas TEA, né? São pessoas que não têm a questão de cultura, de surdez, né? Na comunidade surda, e tem pessoas oralizadas, né? Então, mas eu tô falando de uma coisa mais compacta, mais geral. E agora, a deficiência motora, e pode ser uma pessoa com deficiência física, de mobilidade reduzida, beleza? E aí a questão intelectual, que eu achei muito interessante aqui, o surdo pequeno, de pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, mas de acordo com o modelo biomédico, eles não são considerados entre essas duas categorias. Então, criaram uma categoria que o resto era tá meio separado, certo? E aí, então, se chama de pessoas de surdo cegas. Beleza. E aí, outro lado, tem a deficiência múltipla, que as pessoas. Aí, então, é isso porque não poderia ser incluída na deficiência múltipla, é. Mas era uma deficiência muito específica. E aí, ele meio que separado do pedido justificativa. Mas é assim como está hoje em dia, tá bom? E aí, próximo slide. Aí, o que eu gosto mais de usar é o modelo social na deficiência. Eu gosto muito de usar. O que significa? Ele significa que a pessoa, ela não é digo entre aspas, um problema, sabe? Certo? Como o modelo biomédico, ele fala que a pessoa que tem deficiência é o problema, a deficiência, certo? A pessoa, né, no caso. E aí, mas tem uma citinha, é a sociedade que não se adapta, certo? Vamos dizer um exemplo. Aí, tipo, eu sou uma pessoa surda, certo? E eu não consigo me comunicar com a pessoa que não sabe falar libras e não quer escrever ou não quer se adaptar. E ele acaba ignorando você. Então, eu sou o problema, né? Não, não é. A pessoa não quer se adaptar, beleza? Mas vou falar dos exemplos mais legais, mais normais, tipo o modelo médico. Vamos ver que aqui diz que uma pessoa com cadeira de rodas, certo? E ele tem deficiência porque não pode andar. Tipo, isso é um modelo médico, ele é muito bruto, é grosso, até aí para você, é muito cruel, né? Então, o modelo social, ele diz que a deficiência ocorre porque a cidade não tem escada e não tem rampas, certo? Então, como eu vou subir da escada, não tem rampa, então, isso aí é uma barreira da sociedade. Tem uma diferença. Então, eu gosto mais desse modelo social, mas tem vários modelos, é enorme, mas eu gosto de usar esses dois, para vocês terem uma noção, tá bom? Próximo slide. É claro que não ignorei outras pessoas, certo? Que pessoas neuroatípicas, neurodivergentes ou deficiência psicossocial que não são contempladas. Então, portanto, essas pessoas autistas ou que têm síndrome de Tourette ou dislexia ou TDAH e outros transtornos globais do desenvolvimento, como esquizofrenia, precisam ser consideradas assim para isso, porque tipo, chamei de pessoas com autismo, assim, o espectro autista, eles estão treinando aí, que disseram que é considerado que é uma pessoa com deficiência, certo? Mas pessoas com dislexia ou TDAH disseram que não é uma deficiência, é um transtorno, é uma dificuldade, mas a gente precisa considerar que as pessoas têm dificuldade, têm necessidades, e a gente deveria incluir. Vamos, sei lá, melhorar a frase, mudar a tipografia, a letra, para que tudo seja acessível, porque eu quero dizer, as pessoas acabam utilizando somente pessoas com deficiências que estão dentro na lista, na categoria. Vamos tornar o projeto acessível só para essas pessoas, de uma forma muito, assim, cabeça fechada, né?
E acho que a gente precisa abrir e tentar abraçar todo mundo, tá? E por isso gostaria. Aí, eu não sei se vocês se lembram, é, assim, muito tempo atrás, né, 2018, né? Oh, não, na verdade, 2010. Ai, eu queria mostrar como são essas populações com deficiência do Brasil, que de acordo com o IPCE, a gente tinha 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso equivale a cerca de 25% da população. Isso é bastante, né? Isso foi lá em 2010, e os dados foram revisados em 2017, 2018. Enquanto isso, no mundo, é 10% da população que leva 1 milhão de pessoas. É um número muito grande. Eu quero mostrar só esses status. E aí, o próximo slide vai mostrar um status novo que aconteceu muito retrasado, ano passado, assim, ano retrasado. E demorou muito, né, gente? Demorou muito para sair. Foram mais de 10 anos. E foi atrasado. E aí, disseram que o IBGE 2022, na verdade, saiu em julho de 2023, muito que atrasado. E aí, disseram que são 18,6 milhões de pessoas com deficiência, que são 8,9% da população. É uma coisa que está muito estranha, né? Tipo, esse número caiu. Aí eu fiquei pensando, o que aconteceu? Mas a gente precisa saber que aconteceu uma coisa assim, porque essas pesquisas que o IPC faz, elas são muito incompletaas, elas não é o suficiente. E aí, será que isso foi de propósito para tipo, invisibilizar essas pessoas com deficiência, diminuir, para usar como desculpa para não tornar os projetos mais acessíveis? Será que foi isso? Porque muita gente fala, vamos usar os dados para limitar a nossa justificativa. Aí, tipo, eu não sei, mas eu lembro que a gente teve uma discussão, uma polêmica, porque, né, apareceu duas etapas no IPCE, quando acontece aquele censo, a primeira etapa, todo mundo aparece na sua casa para aparecer o formulário, tem quantas pessoas na sua casa, quantos quartos, televisão, certo? E aí, existe segunda etapa, a segunda etapa é para saber se tem pessoas com deficiência, perguntas mais específicas. Só que são pessoas sorteadas. Tipo, isso não faz sentido, sabe? Isso acaba caindo muito dinheiro. E aí, a gente reclamou e deveria incluir no primeiro formulário, mas felizmente isso já foi. Isso que meio atrapalhou, né? Mas lembrando, tudo bem, utilizei esses números sem seu trabalho, mostre. Independente se tem muito ou menos, existe pessoas com deficiência. Pronto, essa já é a nossa justificativa para tornar o nosso projeto acessível, certo? Próximo. E aí, será que ao criar produtos comunicantes essas pessoas em consideração? Eu queria mostrar esse texto muito legal, uma citação do livro que eu li. Próximo. Que o Vitor de Carmo, que ele escreveu um livro sobre capacitismo, o mito da capacidade, e aí essa frase para mim é incrível. Vou parar aqui. Se vivêssemos uma sociedade não capacitista e acessível para todos os corpos, as deficiências não seriam vistas como um impedimento, e sim como uma características. Tipo, isso é bom. E aí eu quero mostrar isso para todo mundo. Tipo, assim, vem como uma personalidade, tipo, faz parte da nossa vida, certo? E para quem não sabe o que é capacitismo, capacitismo é um preconceito com pessoas com deficiência, assim como racismo, tem assim, um monte de preconceitos, mas isso é um específico para gente. Para eu digo para gente, eu sou uma pessoa com deficiência, mas enfim. Mas é isso, tá? Capacitismo, tá bom? Tem que tomar cuidado, senão existe uma questão, né, da lei, que é crime se você parar mal, tudo mais. Mas, para lá, o próximo. E aí, aqui tem, que eu peguei do livro, que eu gosto muito também. Infelizmente, só tem inglês. Mas vou traduzir aqui para você. É de Cat Holmes, que ele trabalhou na empresa de tecnologia, que é Microsoft. E aí ele escreveu um livro sobre como a inclusão é,
né, como ele forma de site, né? E aí ele tem, aqui tem um desenho que você pode passar próximo. Então, aqui a primeira etapa, eles são três etapas, certo? Três etapas, tem ilustrações diferentes. E aí agora eu vou especificar o primeiro. E aí é uma série de tem uma pessoa, assim, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco, parecem cinco com símbolos, né? A cabeça é redonda, é uma bolinha, enquanto tem outra pessoa, que é a pessoa com a cabeça no formato triângulo, certo? Que ele está distante, está excluída. Aí então, a frase que está escrita em inglês, mas para português, que reconhece a exclusão acontece quando resolvemos problemas usando nossos próprios preconceitos, né? Bem legal isso. E aí o próximo tem quatro pessoas com cabeças diferentes. Eles parecem as peças de xadrez, certo? Mas com formas de cabeça diferentes. Tem quadrado, tem bola, tem triângulo, tem pentágono. E aí, aqui está escrito, aprenda com diversidade. Então, os seres humanos são os verdadeiros especialistas em adaptação à diversidade. Próximo. E aqui tem vários, é uma multidão de várias pessoas diferentes. Todo mundo está surdo, certo? E aí aqui ele fala bem uma forma muito, como se fosse um design inclusivo, né? Aí essa frase fala, resolve por estar há muitos. Ai, conceito de ensino que é universalmente importante para todos os humanos. Ela está usando uma matriz de ser universal. É parecido, é um famoso fala que a camisa é enorme, aí todo mundo consegue usar. É tipo aquele unissex da mano, mas bonitinho que ele falam aqui. E aí eu queria que você pudesse pegar o entendimento como é exclusão, excluir, né? E aprender a diversidade e tentar resolver para todo mundo. É isso. E aí, vamos lá, próximo. Aí eu falei um pouquinho, eu antecipei, né, sobre o que é capacitismo, mas é uma frase que eu gostei muito, que eu quero compartilhar com você. Pode passar pro próximo. E aí, para quem não conhece, é uma citação do texto de Ana Rinqueiros de Melo, que ela é uma pesquisadora muito forte, que vocês podem ir atrás, acompanhar o trabalho dele, que é acadêmico, muito bom. Ela luta muito pela pessoas com deficiência. E aí, que ela fala sobre capacitismo, a discriminação ou violências praticadas contra as pessoas com deficiência. É a atitude preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos ao ideal de beleza, à capacidade funcional. Com base no capacitismo, discriminam-se pessoas com deficiência. Trata-se de uma categoria que define a forma como pessoas com deficiência são tratadas como incapazes, capazes de trabalhar e frequentar uma escola de ensino regular, de cursar uma universidade, de amar, de sentir desejo e ter relações sexuais, é que disseram. E aí, aproximando as demandas dos movimentos de pessoas com deficiência a outras discriminações sociais, como sexismo, racismo e a homofobia. Muito massa, né? Texto que eu muito uso para todo mundo. Bom, vamos lá. O próximo aqui, que é sobre tecnologia. Eu gosto muito de usar essa citação da frase para todo mundo. Ela é muito antiga. Próximo, que é uma frase da Melanie Pat Hannibal, e ele falou essa frase em 1993, que ele também trabalhou, acho que foi no Microsoft também, não lembro, mas ele trabalhou também na diversidade, e aí ele falava que as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, né? E aí para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Por exemplo, muita gente liga ou escreve no WhatsApp, fica mais fácil, torna a distância entre as pessoas menor, né? Mas para mim, facilitou demais.
Eu estou escrevendo mensagens para minha amiga, para minha mãe, ou conversar com meus amigos, utilizando a videochamada. Porque eles são telefônicos, viu? Como se vai conversar com as pessoas? Então era complicado, né? Então a tecnologia, né? Torna muito possível, né? Bom, e aí eu queria mostrar esse exemplo próximo, que é o Gustavo Dornier. Não sei se você conhece, vale a pena seguir no Instagram dele, né? Ele é jornalista cego, fala muito sobre parte de acessibilidade, iniciativas, é bem legal. E aí ele falou começou a usar o Tinder, né? O aplicativo de relacionamentos, que não só usou, mas então ele falou que era muito problemático, porque tem serviços que não possibilita torna as pessoas tenham a mesma oportunidade. Essa é uma citação dele que ele falou. Aí, tipo, a pessoa só quer paquerar e não consegue usar, porque o leitor dele não consegue verbalizar, porque cada componente, cada elemento, e aí, como ele vai paquerar as pessoas, o aplicativo é acessível. Tipo, isso é um absurdo. Uma pessoa com deficiência tem direito de amar, de transar, de fazer o que quiser com a vida dele, entendeu? E aí eu acho que acaba, tipo, essa parte da acessibilidade, que é porque as pessoas não pensam nas pessoas com deficiência, e também acaba infantilizando muito as pessoas com deficiência, muito crianças, né? Então, não é o caso. Bom, vamos lá, aqui o próximo, que eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, porque agora eu parei de falar a parte teórica é muito macho de pesado, né? Mas agora vamos começar a falar a parte mais legal, que eu adoro essa parte, que eu quero mostrar que foi feito projetos sensacionais, com acessibilidade, que vocês podem usar como referência nos seus projetos, tá bom? São projetos, cases, museus, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é um manifesto de acessibilidade que, tipo, antes de começar, você tem um site, né? E muitas vezes, o que eu reparei é as pessoas acabam colocando um link, uma página extra, falando sobre o manifesto de acessibilidade que eu estou mostrando o print, né? O print dela do site de Hack Party é, né? Uma organização que acontece lá em Recife, que sempre faz palestras, faz eventos, oficinas, faz consultorias também lá em Recife. É de Pedro, esqueci o sobrenome, é de Pedro, mas você pode procurar lá. E aí, eventos voltados para acessibilidade, certo? É tudo sobre acessibilidade. E aí ele escreve aqui, ele escreve sempre assim o texto. Tem o título grande, manifesto de acessibilidade, e o texto abaixo. Nós somos plurais, em um mundo onde as diferenças são utilizadas de forma pejorativa. Nós evocamos o conceito de identidade, reconhecimento e comunhão para construir esse evento que pare presa por uma visão sobre a acessibilidade que contemple recortes internacionais, porque estamos construindo um mundo mais inclusivo juntos. Então, nosso manifesto é sobre dar autonomia a todas as pessoas, se acha necessário, sobre seus corpos e identidades, raízes e acessos. E aí embaixo, ele coloca, tem pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas trans, pessoas LGBT, pessoas periféricas, pessoas mais 50 e outros, né? E pessoas idosas. Então, ele escreveu o texto sobre cada pessoa. E aí, isso é muito sensacional. E tem outros lugares que eles colocam também, que é, mas eles mostram que tem feito, sabe? E sempre a gente fez isso. E aí, ó, se você quiser, pode entrar no site Requipara, tem muitas coisas legais para vocês orarem, tá bom? E aí, o próximo slide que é o print do site de Arpiripim. Arpiripim, todo mundo sabe sobre Arpiripim para viajar, para curtir momentos de lazer prazer, né? E, e aí, o que eu gosto muito do trabalho deles é que tem um time de acessibilidade, tem uma galera focada nisso, né? E aí, tem o print do site, tudo preto, e aí aqui tá escrito como estamos tornando o Arpiripim mais acessível.
Aí ele colocou, tem três colunas sobre equipes comprometidas, equipe de pesquisa, defesa de direitos e patrões de acessibilidade digital, que é o famoso WCAG que eu falei aqui, que ele falou que utilizou a Teletrace para tornar o site mais acessível. E tem várias iniciativas aí, aqui embaixo, tipo como associações de deficiência visual, tipo, só que lá fora, né? Porque a RPDB é global, né? Mas a gente tem que ir para isso. A gente pode conversar com as associações aqui no Brasil, né? Tem muitas associações, tem o famoso Nanamã, né? É uma associação de pessoas cegas. E a gente pode fazer parceria, em nosso favor, convidar as pessoas para fazer parte dos seus projetos, sabe? Então, esse é o exemplo. Próximo, vou parar um pouquinho para beber água. Muito bom. Vamos lá. Aqui, eu coloquei um exemplo de né, uma imagem do festival Ferroviário, Ferroviário que acontece lá em Recife também. E era um festival que tem, inclusive, esse ano, para fazer, ou já fez 10 anos, esse festival maravilhoso. E vou explicar um pouquinho o que é Ferroviário. Ele era parecido com outros festivais de cinema, existem competições de curtas, metragens, mas o foco é a parte de recursos de acessibilidade e ver qual foi a menor autodescrição, qual a menor necessidade, sabe, tudo isso. É, além disso, tem oficinas, masterclasses, aulas, tudo isso sobre como tornar o processo mais acessível, principalmente audiovisual, né? E aí é muito bacana, eu já fui, é muito bom. E eu recomendo todo mundo investir o tempo, viajar para Recife, conhecer Recife, lá, maravilhoso, e ir na mesma época, que acontece sempre em novembro. Eu estou me planejando para ir, faz tempo, eu não vou. Bom, e aí, então, voltando para a imagem, é ferroviário, né? Eu acho que o sinal é assim, né? Isso, pô. E aí, tem um título aqui embaixo. Tem uma imagem de uma pessoa segurando uma carro, sabe? E uma pessoa atrás. São duas pessoas idosas, né? Segurando uma carro. Em cima tem o três de polos, audiodescrição. E tem intérprete, libras. E diz crossed caption. E aí embaixo, estou me aguardando para quando o carnaval chegar. Que é o nome do filme, é de Marcelo Gomes. Lá embaixo fala 27 de abril, 4 horas da tarde, cinema na Fundação Museu, que é o cinema lá em Recife, certo? E, além disso, tem outros. Eu coloquei um projeto, a Lumière é outro projeto muito sensacional, que eu participei, assim, eu consegui presenciar nesse projeto. Não existe mais, porque eu acho que era um projeto com tempo, né? Com prazo, assim, era tem tempo determinado para acontecer, que para mim deveria acontecer sempre, porque foi muito bom, muito incrível. Mas assim, vocês podem usar esse projeto a Lumiar como exemplo, porque pelo que vi, não tem aqui em São Paulo, tem o Brasil inteiro. É uma coisa que não acontece muito. E eu sinto muita falta. Então, o que significa esse projeto a Lumiar? Esses filmes, eles fazem parte do cinema na Fundação, que é o primeiro do Brasil a tornar acessíveis a exibir sua programação regular de filmes nacionais. Olha só, filmes nacionais é uma coisa rara de ter nesse né? Então, além disso, tem, que a gente chama isso de três modalidades, a acessibilidade comunicacional, né? Que é a autodescrição, que a gente usa para pessoas cegas e também para pessoas com baixa visão. E tem Libras para cinetas finais, que é a chilena, tem Libras para pessoas surdas. E tem o Legenda para surdos e surdecidos, LSE, sabe o CC? Então, a gente usa LSE, que são essa LSE, ela é uma legenda, legendas descritivas, que eles são mais detalhadas, que não mostra.
Som, assim, chaves sonoros, por exemplo, aqui bateu a porta, né? Ele fala, batidas na porta, sabe? Com os dedos e ele mostra, é uma informação extra, porque pessoas surdas não conseguem ouvir na mesma forma que pessoas ouvintes, né? Então ele coloca, é bem legal, é bem, eu sinto que a experiência fica mais completa, certo? E aí, próximo, aí só para isso para você, né? Mas eu vou pular. Ja, aqui tem. Eu queria pegar uma curta, só uma curta para vocês online. Que esse curta, eu coloquei o preto mantém, o preto tem uma curta. São três pessoas conversando, segurando umas taças de vinho branco. E esse preto aí faz parte da curta-metragem, que o nome é Segunda Vez. Eu coloquei o link embaixo para vocês verem se quiserem, tá bom? E aí o filme ele é o curta-metragem 100% em Libras, que trata da inclusão social de uma maneira bem diferente, é muito ousada, né? E aí na equipe, essas três pessoas aí, que inclusive eu conheço, são meus amigos, tá? Eu não tô falando isso não, mas os trabalhos são bem legais. Que eles são atores surdos, né? Tem o Bruno Vital, tem Nini Bueno e Alexandre Alcona. Assim, o nome japonês é difícil, mas eu coloquei um Instagram para vocês verem, tá bom? E aí todos amaram né, atuar como ator nesse aqui e conseguiram decorar uma história, assim, contra o capacitismo. Aí, ele, aqui um fato bem interessante, aqui o som, assim, abafado, né, entre aspas, aqui, que está presente nessa curta. Nesse foi vídeo, é mistura a partir de relatos de Alexandre, né? Que Alexandre ele é surdo, utiliza hipnose coclear bilateral dos lados, e aí ele recria a sua sensação auditiva. Então, o sinal dele é aqui, eu lembrei, falei. E aí, e ele recria porque ele quer passar como ele escuta para as pessoas ouvidas, né? Isso também, isso, né? Eu acho isso muito sensacional. Eu sinto falta, né? Pessoas surdas, competidoras, atrizes, será? E aí, então, acho que mas é preciso tornar esse projeto dos filmes curta mais acessíveis, né? Você precisa chamar e incluir todo mundo dos projetos, sabe? Bom, aí, próximo. E aqui, eu não sei se você conhece, é Luísa Caspari, ela é bem famosa. E aí, eu vou mostrar aqui, não, eu acho que eu tenho pouco tempo, mas você pode entrar depois. E Luísa Caspari, ele trabalha muito com acessibilidade, né, comunicacional, e porque a mãe dela é famosa também, trabalha muito com audiodescrição, e aí ele já fez álbum, né, usando Libra. Ele já fez o clipe, né, o clipe com intérpretes e intérpretes, né, não é como se fosse um intérprete que fica tocando uma janela, ele faz parte do seu cenário. Então, isso assim se chama de acessibilidade estética. E o nome, que é, assim, é um nome recente, é novo, que está começando a ficar cada vez mais popular. E aí, é tipo, a pessoa interna não precisa usar só uma roupa preta, uma blusa preta, tudo preto, não precisa. E aí, ele, tipo, por exemplo, aqui é a capa do YouTube, certo? E está mostrando tem quatro pessoas abraçadas. E aí, o que eu queria mostrar é o sofá. Está numa casa, todo a chuva, vários livros atrás. Duas pessoas estão sentadas no sofá, duas pessoas sentadas no chão. E aí, o que acontece tipo, a Luísa e o Shai que tá cantando com ela. E eles cantam só depois. E embaixo tem os dois intérpretes. E eles cantam utilizando os libras, né? E eles cantam lá em cima, tipo, Luísa. E o intérprete cantando juro de uma forma simultânea. E é uma coisa bem bonita, né? Assim, é bem diferente o visual. Tudo fica bem fluido. Parece que faz parte do clipe, entendeu? É uma experiência, assim, bem estética, bem legal. Próximo. E, tipo, eu tô pensando aqui, acho melhor mostrar um pouquinho o clipe de Luísa antes, né? Só para mostrar o exemplo.
e rapidinho, recorte para a pessoa que entender. Bora fazer isso? Surge na tela preta o texto em letra branca. Casa de Andorinhas apresenta Amanda Mits. Amanda aparece vestida de azul. Com 4 mãos ao lado do seu rosto, ela coloca um óculos escuros. As mãos ressurgem ao lado do seu rosto e ela interage com elas. As outras mãos acompanham seus movimentos. Mas será que você consegue me enxergar? Amanda aparece usando um óculos com lentes vermelhas e luzes nas extremidades dos óculos. Eu insisto em lutar porque mereço o meu, Homem negro dança com fundo preto. o meu lugar. Eu serei a sua voz quando não puder falar. Serei seu suporte. Um homem e uma mulher de cabelos ondulados dançam com fundo preto e luz baixa. Porque eu te Em frente a um espelho, a mulher se olha e enxerga a imagem do homem. eu te vejo. Amanda usa um vestido azul brilhante e decotado. Movimenta seus braços de forma enérgica. Te vejo igual a mim. Então, esse vídeo aí tem autodescrição, né? Acho que eu também mencionei, né? Tem termos aqui do canto, que ele tá usando, inclusive, a mesma cor azul como a cantora, que é a Amanda Mitchell, né? Que ela é incrível, ele fez a acessibilidade também. Então, isso aí é mais um exemplo, acessibilidade estética. E ela também assim, Luísa, que eu falei antes, não é uma pessoa com deficiência, não. Mas a Amanda é uma pessoa com deficiência, então ela também pensa na questão. Então, se a gente para pensar pessoas sem deficiência, não pensa muito nisso, são pouquíssimas pessoas, né? E aí, enfim, você pode usar esses clipes como referência, né? E ele também faz muito, o que eu vejo muito a galera, criar um vídeo, um vídeo, entre aspas, digo entre aspas, normativo, do seu termo específico para isso. E o segunda versão, que é a versão acessível, com autodescrição, porque eu sei que as pessoas não gostam de ouvir autodescrição, de gente que se incomoda e não consegue prestar atenção. Tudo bem, eu penso, é falta de costume mesmo, que não cresceu isso, porque eu reparei isso quando eu fui àquele cinema que eu falei, que tem 3 recursos de acessibilidade, com autodescrição, legenda e janela. Quando eu vi pela primeira vez no cinema, isso é muito raro, aí eu olhei. Eu vou olhar para a janela ou para a legenda. Fiquei confusa, fiquei com dificuldade de escolher, com tanta opção para escolher. E teve alguns momentos que eu vi, eu uso aparelho auditivo, mas não escuto muito, assim, muito não. Eu consigo ter uma noção. E eu escutei alguém falando blá blá blá, blá blá blá. Que isso? Tava, era, eu lembro claramente que era oceano, sabe? Oceano, pôneis, peixe. E aí, mas é só uma musiquinha, mas alguém tá falando, eu tentei falando. Aí eu fiquei olhando para as pessoas, será que eu tenho, é o que tá falando? Aí depois eu percebi, eu demorei para perceber que era autodescrição. Aí, ainda bem isso. Mas depois foi ficando mais natural. Fui me acostumando. Aí eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria passar por isso, porque isso para entender. Bem, próximo. Aí aqui, o que eu quero falar sobre isso aqui? Eu peguei um exemplo de como descrever, né, uma imagem nas redes sociais. Por exemplo, aqui, você pode seguir também, se quiser, que é o site por acessibilidade, que, que ele sempre fala muito uma coisa voltada para pessoas com deficiência, pessoas negras, tudo mais. E aí, esse aqui é o post em print, né? Print, que tem o post, tem o texto no Instagram, né? E aí tá escrito aqui, ah, aqui tem a imagem, tem consciência, tem porque o pagamento por protagonismo negro persiste, é que faz de uma ilustração uma mulher negra, cabelo bem cacheado,
com o microfone do nada, o fundo amarelo, certo? E aí do nada tem o texto, isso é o print do navegador do computador, certo? Não é do celular, então é diferente. Bom, e aí, aqui tem o texto, da descrição do texto, aqui vai toda a impressão, tentativa, gerenciamento, as subsidiaridades, felizmente, ser como somos, é nosso maior poder. E, assim, entre aspas, isso diz exatamente que ainda não se lembra ali, aí depois tem o hashtag, que eu queria falar sobre isso, o hashtag, é legal, assim, de usar o hashtag, para mim não tem regra polêmica, sabe? Mas tem pessoas, assim, opiniões próprias, tem gente que fala, hashtag para todos ver, tem que coisa, mas pessoas cegas fez. Mas, assim, pode colocar também outro jeito, tipo texto alternativo, hashtag, ou imagens de descrição de imagens, troquei, imagens de descrição, né? E aí, mas o que eu uso mais, em nosso favor, é olhar a quantidade de hashtag que outras pessoas utilizam, sabe? Quando você escreve, o Instagram aparece, aí, tipo, por exemplo, hashtag teste alternativo 10 milhões. Aí eu vou usar isso porque vai atingir o maior número de pessoas. E aí, beleza. O que eu quero mostrar no próximo. Aí eu fiz uma forma meio nerd, né, tecnologia, mas é só para mostrar. Ok, tá incluído dentro dessa imagem. Eu usei o Inceptor no navegador, que ali do código está escrito texto alternativo, ó, sobre o fundo amarelo centralizado em letras pretas na parte superior da tela, o texto conheça, negra, porque o apagamento. Então, esse é o texto alternativo, e aí você pode usar isso como referência, certo? E eu falo isso porque tem duas formas. A pessoa coloca nas configurações avançadas, ou mesmo escrever diretamente no texto, sabe, da descrição do texto. Você pode escrever também, não tem uma regra, sabe? Eu gosto de colocar misturado, sabe? Tem uma hora eu quero colocar, uma hora eu quero colocar mais uma forma eu acho que uma forma de ensinar, né? Usar como didática para as pessoas, meus amigos. Ó, eu, você pode fazer a mesma coisa que eu, descrever as imagens, porque não é todo mundo que usa leitor de tela, né? E meio que consigo aparecer no público, tá bom? E aí o próximo, por favor. Aqui um outro exemplo de postagem nas redes sociais que eu gosto muito, e inclusive é meu tipo favorito e mais acessível também. Que, por exemplo, se você quiser usar para eventos, né, para chamar a galera, ou para um projeto muito importante, e aí quando eu vi esse exemplo, eu fiquei, porque assim não pensou nesse formato, ele começa. Aqui eu tô mostrando dois prints, né? Dois prints ao lado a lado. E aí, o primeiro, lado esquerdo, tem pessoas surdas, finas, tem pais surdos, curiosos, não é? E aí, no desenho, a pessoa segurando o dedo do queixo, com um monte de interrogação atrás de você. E aí, com uma marca ali pra Nisa, sim, que é o nome da empresa. Aí, do outro lado, tem uma mulher, cabelo cacheado, que também tá rejeitado, sabe? Pessoas surdas, finas, de pais surdos, curiosos, né? Dá para entender. E está repetindo. Então, na verdade, tem algumas cenas que eles só colocam como texto. São três cenas, né? Vamos imaginar aqui, três cenas. E do último é o vídeo, mas é tradução em libras. Está falando tudo, todo o texto em libras. Então, eu pensei assim, tem pessoas surdas que não entendem muito bem o português. Então, ele entende mais em libras. Isso é meio de comunicação para a pessoa escolher, meio de entender. Entender. A pessoa, inclusive, pode entender como que escreve também. Então, porque uma coisa que eu vejo mais nas redes sociais, as pessoas surdas gostam de reclamar muito quando tem falta de acessibilidade. Essas pessoas são muito militantes mesmo. Aí vem uma coisa aqui legal, a pessoa que é surda, se eu escrever o texto, a pessoa vai reclamar. Bem, você não fala Libras, tipo, aí a pessoa acaba criando outro material em Libras, eles divulgam. Então eu pensei, por que não chutar tudo no mesmo lugar?
Ah, mas eu achei bem legal, eu gostei muito dessa abordagem dela. Tá nada, não me deu nada. Vamos lá, próximo. E aqui outro modelo, esse é um modelo que eu acho muito mais agradável de olhar, mais fácil de ter, certo? Porque, pelo que vejo, que primeiro eu vou descrever aqui para entender uma confusão aqui, tipo, porque aqui é uma imagem de é o print de Instagram que eu salvei aqui no computador, né? E aí, do lado, tem a imagem. Primeiro, o vídeo X, lá em cima, no topo, tem é o vídeo, né? Mas é o vídeo recortado, certo? Como tu acho que é o nome dela, Tabata Courtney, a pessoa considerada, que é um print, né? Mas é o vídeo, na verdade. E baixo, no meio, tem a legenda, né? Que tem o tudo preta. Eu acho que tá um pouco transparente, um pouco opacidade, e a letra dessa maneira, tipo, a gente precisa repensar o nosso cenário. É a frase que tá aí, certo? E embaixo tem uma pessoa intérprete, é uma intérprete de letras, com blusa preta, tá falando alguma coisa, certo? E aí ela tá do mesmo tamanho que o vídeo. Então, isso é bem legal. Ela tá um tamanho confortável para você olhar. Porque se a gente parar para ver em outros lugares, eles colocam a janela de terra muito pequenininha. E imagina você olhar no celular e é menor ainda, sabe? Porque eu penso assim, porque existe uma regra, né? Para produção audiovisual, colocar janela com tamanho específico, mas isso não faz sentido, não é adequado para celular, os dispositivos, o tamanho é diferente. Assim, o cinema, a TV é maior, ou seja, pode ficar um pouco menor. Ou seja, eu vi vários, quando eu vi isso, gostei desse modelo, eu adorei esse modelo. Eu poderia usar como referência, porque você tá oferecendo o mesmo conteúdo para pessoas ouvidas, pessoas surdas, pessoas, até pessoas surdas cecas também, que tem um fundo escuro, e pessoas com baixa visão também. O que mais? Porque ele tem o texto de alternativo. Então, assim tá. Abrindo o público para receber o mesmo conteúdo. Beleza. E aí, o próximo. Aí, vamos criar experiências acessíveis. Eu coloquei algumas abordagens, tipo, eu estou dizendo isso que não existe uma receita, não existe uma receita de sucesso, não existe. Então, eu posso mostrar algumas abordagens e tentar adaptar para o seu jeito. E aí, tipo, porque é uma coisa nova, e aí sempre vai ter umas pedras no caminho, e vamos se adaptar, mas vamos lá, vamos ver o próximo. E aí aqui que é sobre design inclusive da prática procesual. E aí, o que eu estou falando sobre abordagens que eu peguei em alguns lugares, dos livros, tem outras pessoas palestrantes que têm falado, e tem duas amigas também que já vejo. E aí eu meio que misturei e eu adaptei para vocês verem como aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, certo? Agora, aqui, é pesquisar as possibilidades de interação entre o produto, reconhecer as necessidades, as vivências das pessoas. Precisamos entender que todos nós temos habilidades e limitações. Reconhecer elas que vão nos guiar, vão nos guiar, né? As soluções do projeto. Então, é importante pensar aqui o positivo é tentar, tipo, tentar, assim, não tentar, é fazer, não deixar ninguém de fora, né? E aí o próximo, e aí o que eu quero dizer? Quando a gente vai tornar esse processo, inclusive, chato comecinho, o que vai acontecer com você, quais são os resultados, aí eu penso assim, ó, ao envolver a pessoa, né, a pessoa, quem é seu público. E aí, desde o começo do processo, você vai conseguir o quê? Otimizar os custos do processo de planejamento e lembrar, né? Ó, tem a questão de se explicar, a gente precisa reservar o dinheiro,
né? Para intérpretes, para audiodescrição, para necessitar-se. Tem uma empresa criativa de acessibilidade para isso. Você pode contratar pessoas para isso, porque a desculpa que o mais escuro é do final, a querer pensar na acessibilidade do finalzinho, não tem mais verba. Aí fala, não pensei nisso, não tem mais dinheiro, não pensei, desculpa, Marena, sabe? Que não dá para aceitar isso. Então, é isso. Pensa isso no começo. Eu uso isso no meu trabalho como designer e especialista em acessibilidade digital. É a mesma coisa no começo, porque as pessoas, desenvolvedores, falam: Ah, mas estás construindo, tá? Não tem como voltar. Aí eu, tá raiva, né, gente? Mas é isso. No começo é um segredo começar pensar no começo, bom, e aí eu criar um produto assistível, a cama é muito maior que você vai conseguir receber várias pessoas que vão consumir seus produtos, seus serviços, né? Então era uma portada muito mais vendável, você vai conseguir ter lucros com isso, certo? E aí eu coloquei uma palavra repetida para uma aqui popular, reconhecimentos nas necessidades profissionais. É quando você, ao reconhecer a pessoa que tem deficiência, tem suas características, e aí e você vai conseguir garantir a eficácia tipo, seu projeto está funcionando, tá tudo certo, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter problemas com a falta de intérprete para muita gente está reclamando porque ninguém pensou isso. Então você está pensando tudo isso a longo prazo, que você não, vai evitar futuros problemas, futuras preocupações, certo? Próximo. E aí aqui é a mesma coisa, sabe? Porque eu parei aqui, mas eu fiz um amigo meu que era trabalhando como produtor cultural, começou a trabalhar com acessibilidade. E aí, ele criou esse nome, assim, ciclo participativo, que significa, aqui vou mostrar, tem um desenho aqui, assim, tem uma palavra, acessibilidade no meio, ao redor, tem o contorno grosso, meio desenho, o contorno orgânico, certo? Que fecha o retorno, não, era perfeito, sabe? E aí existe investimento, experimentação, colaboração, pesquisa, participação, representatividade, fruição, formação. Isso acontece sempre, não para, é um ciclo participativo. E aí o que isso significa? Então, muita coisa você se descobre na prática, né? De uma forma empírica, tipo na mão. Você vai descobrir o porquê. Como eu falei, não existe receita, né? Não tem abordagem oficial aqui, tipo. Então muita gente vai fazendo experimentação, testando o que funciona ou não funciona. Como eu mostrei para fazer exemplos, são exemplos que podem funcionar. Alguém experimentou, funcionou, legal. Então são exemplos que estou mostrando para você. Se quiser começar com os experimentos que já deram certo, beleza? Próximo. E esse aqui outro é chamado era indicador de site inclusivo, que criou foi Shanaira Pernambuco. Ele é especialista em design inclusivo. É, ele é uma pessoa com deficiência visual. Antes ele tinha visão monocular, mas de repente perdeu a visão. E aí ele começou a perceber muitas dificuldades como pessoa cega, né? E aí, o que acontece? Ele começou a elaborar as partes principais das pessoas usuárias que não eram aplicadas em projetos de produtos e serviços. Então, é uma lista enorme de requisitos que pudessem, né, atender não só a acessibilidade, mas também multiplicidade, diversidade de pessoas que a gente pode ter como consumidoras, principalmente como seres humanos. E aí, eles indicam itens importantes e obrigatórios. Cada um pode adotar seu projeto. Aí, o próximo slide tem o print, né? Tem o print que eu peguei no artigo dela. No artigo dela. Aí eu deixei o link para vocês verem depois, tá? E aí, aqui é o print que ele criou. Tem o nome aqui, indicador checklist, design, inclusive, 1.0. Eu não sei se ele já atualizou, eu não sei. Eu tenho que acompanhar. E aí ele criou a Concha 2023.
E aí ele coloca muita coisa assim, eu acho checklist muito legal para vocês usarem para facilitar e também no seu trabalho, né? Por exemplo, imagens tem pessoas diversas das fotos ou ilustrações. Personas foram criadas baseadas nas métricas de consumo e diversidade a ser alcançada. Então, são uma série de perguntas, certo? Aqui embaixo, teste de usabilidade. Seu protótipo foi testado com público diverso. E embaixo tem arquitetura. Foi utilizado a NPR 9050, que é uma norma voltada para a acessibilidade arquitetônica. Por isso. E digital foi utilizado a WCAG, que isso aí trabalha com isso, é aquela que eu falei lá do começo. E alimentação, ó, isso aí que é legal para festivais e tudo mais. Tem opções para alergênicas, diabéticos, veganos, vegetarianos e outras restrições alimentares perguntadas no cadastro. Isso é muito importante, porque eu já fui para vários eventos de que pergunta. Porque eu sou uma pessoa vegana, eu sempre fico com fome nesses festivais, porque não tem uma opção. É cruel, velho. Mas é isso. Ah, mas teve uma hora, teve um evento que me perguntou se você era vegana. E me imagino que tinha comida. Eu digo, pra que você perguntou? Então a pessoa precisa levar isso a sério, entendeu? Que mais? Acomodações terá voluntários ou funcionários para acompanhar pessoas com mobilidade reduzidas e suas restrições. Que eu acho isso bem legal, porque se aparecer uma pessoa cega, e aí pô, você pode oferecer como pessoa voluntária e andar juntos, acompanhando, e pode fazer autodescrição pelo efeito, e aí seria bem legal. É, o que mais? Acho que tem mais de baixo. Eu acho que eu não consigo ver a última parte, mas enfim, acho que porque você aumenta, eu não consigo ver. Enfim, mas eu acho que tem muito mais Deixa do que eu isso. Você tentar pode. diminuir o zoom. Ó. Acho que ele Aquela, não eu consigo muda, ver. Eu não sei. mas É porque você aumentou a imagem, eu não sei se eu aumentei. Eu acho que você aumentou, né? aqui está escrito reserva vaga preferencial. Terá espaço em frente ao palco, lugar facilitado ou vagas de estacionamento reservadas para idosos, gestantes e pessoas. Aí aqui para mim corta com deficiência. Vanessa, isso, ainda bem. E tem, acho que tem muito mais, sabe? É uma lista enorme. E aí você pode usar essa checklist. Ele vai ajudar muito, tá bom? E aí o próximo. Esse aqui são dicas e recursos de acessibilidade que eu vou parar para vocês. Talvez eu seja um pouco mais repetitiva, porque vocês já viram exemplos anteriores, né? Mas eu vou falar um pouco mais rapidinho. Vamos lá. Quais são as dicas que podemos? Tem aqui a comunicação acessível, clara e inclusiva. E aí, o importante é se descrever de uma forma direta, simples, concisa. Porque o que acontece é que as outras pessoas com nível, assim, com baixo nível em alfabetização, ou assim, usar uma linguagem mais coloquial, né? E aí as pessoas ficam mais confortáveis e seguros utilizando o seu produto. E além disso, a gente deve respeitar também a identidade de gênero, sexualidade ou outros aspectos de identidade, certo? E a pessoa prefere falar ele, um, todos, certo? E tem que perguntar o pronome da pessoa e tudo mais, certo? E outra coisa, uma coisa muito importante, a gente precisa evitar metáforas, gírias, termos néticos e nem o X, sabe? Muita gente adora usar, tipo, totéis, trocar e, não é, colocar o X ou a roupa. Isso é muito ruim, porque o leitor de tela ele atrapalha, eu não consigo entender, ele não para como todos, sabe? Ele fica muito confuso. E também tem algumas pessoas que não entendem para que serve. Então, eu sei que a ideia é tentar incluir, mas é uma solução que não ajuda, sabe? Aí o ideal, você pode escrever todos, o leitor de tela consegue entender muito bem. E aí o próximo. E aqui eu já falei lá no começo, a descrição de imagem, gráficos, mapas, né? Aí eu coloquei uma imagem aqui. Como colocar?
texto alternativo no Instagram, tem o shape, que você coloca lá, tá? Configurações avançadas, né? No Instagram. Infelizmente é uma coisa muito discutida, mas tá lá. E uma coisa que eu não gosto muito do Instagram é que não tem esse espaço para vídeos, sabe? Não tem como colocar. Eu descobri isso tentando escrever e não conseguia. Tipo, eu tava postando várias imagens e também do vídeo, né? Aí não conseguia escrever menos o vídeo. Aí a minha alternativa, eu coloquei o texto alternativo, aquela descrição na imagem normal, sabe? Do texto, a pessoa que escreve. Então, não pensava essa funcionalidade, infelizmente. E aí. E aí, como que faz para descrever? A gente usa a fórmula simplificada, que é o formato, a gente fala, é o print, é uma imagem, é o vídeo vertical, horizontal. A gente começa, pronto, o que é? Como é o formato primeiro, né? Depois falar, é uma pessoa, certo? Uma pessoa, mulher branca, usando cabelo, e depois para a paisagem, o vulto, onde ele está, se ela está também tomada, ou está em casa. E depois fala, o que ele está fazendo? Ele está segurando. Então, é uma forma muito simples. Você pode fazer isso. O que mais? Aqui embaixo, parei. Onde colocar é a mesma coisa para Facebook, LinkedIn, Twitter. Sempre tem um campo específico, mas ultimamente eles começaram a facilitar, começaram a aparecer na frente da imagem, né? Que você não precisa ir procurar todo lugar escondido. E outra coisa que eu achei legal, eu não sei se você gosta de usar a inteligência artificial, o AI, né? E você pode falar para o chat GPT, você manda a imagem para ele, ó, descreva essa imagem para mim, ele consegue descrever. Tem muitas tecnologias fazendo isso, e aí ele descreve, mas você pega e tenta melhorar, ele descreve, porque ele fala, eu acho, ele fala, parece que a pessoa está curtindo, sabe? Curtindo, porque eu não tenho uma noção de reconhecimento facial, não sabe o que a pessoa sente, né? Então, é um empurrão, mas assim, eu digo isso, não é. Eu uso para facilitar minha vida, é muito aceito, mas se você for usar para o trabalho, não é legal. O ideal é contratar pessoas que trabalham com autodescrição, tá bom? Não estou falando de um caminho mais fácil, não sei. Vamos lá, próximo. Eu parei as cores, as cifras, a gente tem que usar contraste muito bom, né? Porque, imagina. Aqui do lado eu utilizei uma ferramenta chamada VPIM, que é, né, ele tem uma ferramenta de analisar a cor do contraste e você consegue manipular também a cor e ele coloca, tem um rádio, é o número, por exemplo, o mínimo é 4,5 é o mínimo, mas para cima tá acessível. Aí, se esse número for baixo por 3, não está aditivo. E aí você precisa aumentar, certo? Por exemplo, tem uma imagem aqui embaixo, tem dois exemplos, ó, Carnaval de Rua, Prefeitura de São Paulo, e tem a cor roxo, vermelho, fruto amarelo. Aí o contraste ficou legal. Mas, no segundo lado, o Carnaval de Rua ficou laranja. Laranja. O laranja amarelo, não sei. E embaixo a prefeitura de São Paulo ficou branco. E o fruto aí tá amarelo. Não consigo ler muito bem. E o contraste tá bem horrível. Esse é o exemplo. E o contraste tá ruim. E aí você precisa melhorar. E lembrando, tem pessoas que não estão tônicas, que não conseguem enxergar bem as cores, são muito parecidas. Ou pessoas mais velhas também diminuem o contraste, não conseguem ver da mesma forma que a gente. E não, mas é um exemplo, você precisa atentar, tá bom? Vamos lá, próximo. Aqui, tipo água aqui, vamos, esqueci de avisar. Bom, nicotinais, todo mundo sabe, né, aqui, e também, né, são idiomas naturais das comunidades urnas. Então, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a pensar, né?
não se trata apenas de gestos ou mímicas, eles são línguas mais complexas, porque ele tem gramática e estrutura próprias, né? Aqui no Brasil se chama de Libras, né? O nome oficial mesmo é língua brasileira de sinais. Então, é por aqui para os Estados Unidos, se chama ASL, que é American Sign Language. Então, toma cuidado, não pode pensar que é universal, porque não é universal. Então, cada país tem uma língua de sinais, tá bom? Próximo. E aqui é a janela de intérprete. E aí é uma pessoa que é pessoa surda, né? Sinalizada, ou pessoas que pode ser oralizada, que utiliza esse intérprete, a janela de intérprete, para poder absorver o conteúdo em todo tipo de informação textual, audiovisual, áudio também, certo? Próximo. E aqui tem, já tem normas, né? Normas técnicas voltadas para a produção audiovisual de forma mais acessível. Eu acho que tem, eu deixei lá no final, mas para mostrar depois como referência para vocês pesquisarem. E aí, normalmente, tem uma imagem aqui, certo? Lá que eu mostrei que ele tem medida específica para produto visual, audiovisual, e do lado tem o espaço de libras, que tem uma medida pouco menor do que o produto audiovisual. E aí, então, então, se precisa uma pessoa mesmo, uma equipe especializada para trabalhar com isso, que eles são acostumados, que tem ferramentas adequadas para isso. E aí, o ideal é procurar empresas de acessibilidade criativa. Eu conheço algumas, qualquer coisa, é só falar comigo, tá bom? Que eu posso passar os contatinhos para vocês. E aí, próximo. E aí, esse aqui que eu falei para você também antes, que é LSE, que é licença para surdos e surdescidos. O que significa? Surdescidos são pessoas que, devido à sua audição, vai diminuindo com o tempo. Não necessariamente são pessoas surdas, mas diminuiu a capacidade auditiva, certo? E aí, eu chamo mais como licença descritiva, de pessoas que falam como sei dizer, né? Tudo bem, eu gosto mais de escrever, assim, mais bonito, né? Porque CC é muito técnico, né? Mas as pessoas estão acostumadas. Se você não conseguir necessitar por algum motivo, aí tem outra opção, né? Alternativa é fornecer a transcrição, sabe? Que é uma transcrição de texto, que você converte em um áudio para texto, e isso aplica muito bem para áudios e podcast. E eu sempre digo o aplicativo Capcute para todo mundo usar, se precisar usar para legendar seus vídeos, tá bom? Eu coloquei ao lado uma imagem, eu não lembro qual é o filme, não sei, mas é o exemplo que eu quero mostrar. É uma área de trabalho, todo mundo está trabalhando das suas mesas, né, bem longe, meio distante, aí embaixo tem uma legenda com colchonetas, música animada tocando, esse é o exemplo do LSE. Porque ai, se não tivesse isso, eu consigo ouvir, tá tocando música, mas não sei que tipo de música é essa. Eu poderia saber que é, não gostei, é animada, mas eu não ia pensar nisso. E eu, por outro lado, pessoas que não utilizam o aparelho auditivo, não ia saber. Não sei se vai saber com vibração, depende do cinema, tem música alta, vai ouvir ou não. Então, eu só falo os momentos. Então, o ideal é essa experiência mais acessível, tá? Próximo. A autodescrição, e aí, tipo, ele é um recurso de acessibilidade que converte imagem em texto bem detalhado, e aí permite que as pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual também, idosos e pessoas com dislexias possam compreender conteúdos que contêm imagens, gráficos e outros recursos audiovisuais. Eu percebi as pessoas que, tipo, idosos ou porque não tem a mesma, não consegue prestar muito bem atenção e às vezes perde alguns detalhes importantes, né? E as pessoas com dislexia, às vezes tem, tipo, quando tem texto, não consegue ler muito. E muita gente utiliza o recurso depois, tem gente que usa para converter, e aí consegue usufruir bem esse material. Tá bom. E não falar um pouco sobre vírus. Não sei, vírus, é de poder.
intérpretes, né? Mas antes é para colocar no formulário ou na inscrição se precisa de intérprete, porque é uma forma de oferecer essa alternativa para a pessoa e também para saber, eles perguntaram no que tem que ter, no que vamos atrás, sabe? E aí eu acho que dá mais um segmento de conforto, sabe? Segurança, sabe? Porque, imagina, o evento que eu quero muito ver, não fala nada, da escrita não tem nada. Aí quem vai fazer o trabalho redobrado, por exemplo, eu, com pessoas surdas por atrás, ou tem intérprete, vai ter ou não. Aí, tipo, é cansativo, e ainda mais, você pode receber uma resposta, não vai ter. Porque não tem verba, porque não tem dinheiro. Aí você fica constrangida ou chateada com essa situação, entendeu? Aí seria legal mostrar que tem possibilidade, sabe? Ou melhor, vai ter. Eu prefiro que tenha também, porque não tenho pessoas surdas. O próximo. Esse aqui. Ai, peraí, pode voltar. Voltar. Eu esqueci de descrever, né? Do lado tem um vídeo, é o clipe, né? É o clipe mostrando uma pessoa palestrando no evento de design. E aí do lado tem intérprete em Libras. Certo? Próximo. E aí aqui tem uma imagem, aqui é uma imagem com fundo roxo, e com a tipografia em cima, ela é meio branco, noções básicas de acessibilidade digital, workshop, tem que estar bem, né? Tem o local, né? E nem uma imagem, na verdade sou eu, né? Quando eu tinha cabelo grande e ruiva. Mas foi uma época que eu tenho um workshop lá, 2018, e aí o que eu quero mostrar embaixo, que eu quero destacar mesmo, é o símbolo de intérprete de Libras, são duas mãos, uma mão para cima, outra mão vai ficar para baixo. Esse aqui é o símbolo bem famoso para saber que existe intérprete de Libras. Se você colocar a pessoa surfa, saber que tem intérprete de Libras. Não precisa nem colocar para interno, mas você independente na identidade visual, porque o símbolo já diz que vai ter, certo? E aí, então, aí colocando o símbolo, aqui, se for para postar, você pode complementar que vai ter. Intérprete de Libras, um textinho lá embaixo. Então, como eu falei, é, tipo, parece que vai ter. E, assim, muitas pessoas não participam porque aparentemente não tem, porque a pessoa não sabe se vai ter, e cena, uma frustração, ou até preguiça de perguntar. E aí as pessoas acabam não querendo ir, ou não querem perguntar, tá bom? Próximo. Aí, acho que está chegando o finalzinho, tá perto. Bom, quando eu paro, aqui tem uma imagem de WhatsApp, né? É só o visual aqui. Que quando fala sobre comunicação, então não permite que o telefone seja um documento de comunicação para as pessoas. Ofereça mais de uma opção. Por exemplo, tem saídas escolhendo menor meio de comunicação. Porque toda vez que você chega do lugar, se eu tenho telefone, aí o que eu faço? Eu vou precisar chamar o que para ligar, ou chamar central de linha para ligar para mim. Então, é uma etapa a mais na sua vida para resolver uma coisa. Tipo, é meio chato. E aí, então, eu falei, o WhatsApp é um aplicativo que as pessoas surdas utilizam mais. Telegram também está aparecendo cada vez mais. Inclusive, é bem comum as pessoas criarem grupos, né, grupos de WhatsApp para falar sobre o evento, quem precisa de intérprete. Então, muita gente usa o grupo como se fosse lista, sabe? Então, é uma forma de chamar a galera. Né? Desculpa, meu cachorro estava latindo. Próximo. E aí, da parte de organização, é importante assim chamar pessoas consultoras de acessibilidade, geralmente são pessoas com deficiência, certo? Para que possam tornar seu evento mais acessível. Então, uma dica. Contrate pessoas com deficiência, não diversamente dos eventos, certo? Porque seu projeto vai ficar muito mais rico com os feedbacks deles.
Tá bom? Então, aí quando que aparece aqui, representatividade importa. E aqui do lado tem o YouTube, segue TV, e depois que tem Ana Clara Muniz explicando como é que funciona essa representatividade importa. Essa palavra é enorme, eu sempre me lasco para falar, mas vocês entenderam. É, e é perigoso, assim, eu adorei acompanhar essa aparência dela. E aí, acho que tem mais um, precisa de mais. Próximo. Então, vamos lá, na parte de dúvidas. Acho que vai perguntar. Mas eu queria mostrar, né? No final, se tem vários guias, capa de livros, pode procurar. Ó, tipo, eu coloquei vários livros, tem alguns são muito néticos, tem alguns são bem legais. Tipo, o livro que eu falei, Minhas Mães, né? Tem outro que é Caia, que ele fala sobre design digital para pessoas autistas. Tem outro Construir para Todo Mundo, que é o pessoal na Google, né? Sabe, isso, processo. Tem outro livro que é mais voltado para a tecnologia, Língua Brasileira e Sinais, Tecnologias Digitais. Tem outro livro, Acessibilidade na Web, que é muito legal. E outro que eu adoro também, que é Introdução ao Design Inclusivo. Um outro que também é muito bom, eu adoro, que é E sim, Experimentassemos Mais, que é o livro da Camila Alves, que era bem incrível também. Eu acho que tem mais um próximo que são mais guias, referência para mostrar o próximo, que são guias para produções audiovisuais acessíveis, que o Ministério da Cultura que criou, né, numa época, não sei, eu não lembro muito, tem cartinha também, ainda bem, tem cartinha de formação em acessibilidade atitudinal, é muito bom, e aí tá, é bem recente, tem manual de acessibilidade para redes sociais, e tem manual de pós-práticas, que a Prefeitura de São Paulo fez também, se quiserem, né, aproveitar. Tá bom? E aí o próximo é só muito obrigada. Tem no meu Instagram aqui para você, Ana Coelho, também e-mail, @anacoelho.com.br e o site é pcqueceno.anacoelho.com.br. Ai, maravilhoso, Ana. Maravilhoso, obrigada. É, eu queria te perguntar uma coisa referente aos sites que já estão prontos, porque a gente sabe que o ideal para qualquer projeto, né, que fale de acessibilidade, né? é, o ideal é que a gente caminhe no começo do projeto, seja uma exposição, que a gente já pensa em expografia, seja um teatro, um show, como você bem colocou, né, nos exemplos ali dos intérpretes juntos ou da audiodescrição já integrada também no texto do teatro, do show, enfim, de uma forma orgânica, gostosa, porque tem isso também, né? Tem que ser gostoso de assistir para todo mundo, né? Não adianta ser uma coisinha ali separadinha. Eu falo muito, né, que no teatro as pessoas usuárias da Libras não vão para ver o intérprete, elas vão para ver o espetáculo, não é para estar ali no cantinho, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa que já foi começada, que está começando a se adaptar agora, né? E a gente passa com essas dificuldades no site. O que que você indica assim? Estou com o site pronto, já rodando há muitos anos. Por onde é que eu começo? O que que você pode dizer para a gente? Esse aqui, com o site pronto, é um pouco difícil, né? Mas assim, você pode parar, sei, tentar procurar pessoas que trabalham com acessibilidade digital, certo? No caso meu. Mas, por exemplo, aí eu vou pegar o site e eu vou utilizar, tem duas formas de ter. Tem um site específico que ele vai olhar como está a acessibilidade, ele vai dizer, esqueci de colocar, não tem, a letra está muito pequeno, a cor não está contraste, não cor, né? E não está com mínimo, não está com atributos específicos. Ele vai dizer, a pessoa não vai conseguir navegar através de títulos, né? Uma coisa bem estética, né? E aí, além disso, tem testes manuais de acessibilidade, está testando, e a gente vai criar um relatório com as histórias de bugs de acessibilidade subtextos, né? Se coloca o que aconteceu, qual foi o problema, o que deveria ter acontecido com a menor que é esperado. E aí, de uma forma mais
completa, se coloca. Isso afetou a diretriz, um nome específico, e aí o próximo passo é caminhar para a pessoa que criou. E desenvolveu, né? E isso é meio complicado, porque a pessoa que criou não quis aprender sobre academia de semântica, que é uma coisa mais básica, mas as pessoas pulam, né? Mas uso. E- Mas esse é o próximo passo, sabe? Assim, de caminho para a pessoa e tentar corrigir, fazer um pouco mais raro, como diz, porque não pensou no começo, porque você vai pagar de novo, mas é esse o caminho. Certo. E outra coisa, uma questão polêmica, assim, né? Que tem muito o uso dos avatares, né? O que que você, né, que também é usuária, né, que desenvolve, que usa, enfim, que conhece pessoas que utilizam da tecnologia, o que que você tem a dizer para a gente a respeito do avatar? Vale a pena? Não vale a pena? O que que você me diz? Não, a resposta é não. Próxima pergunta, brincadeira. Mas Avatar, ela é muito robotizado, assim, ela não representa as expressões faciais, já se usa para se comunicar também. E já se for usar como avatar, ele vai servir como se fosse o Google Tradutor, sabe? Ele não vai interpretar de uma forma que me intérprete livres fala. Ele vai falar como se fosse português. E portuguesado livres, assim, no meu ideal. Você não está oferecendo uma experiência completa. Tipo, tem pessoas que usam avatar para coisas básicas, tipo um textinho para se ajudar. Ah, tá bonitinho. Mas coisas pequenas. Mas Ele para os não filhos, consegue, né? Não consegue ainda pensar a gramática da língua ah, também, né? Não traz não, a. não, Tem muito essa questão da pessoa que não conhece Libras achar que se substitui uma palavra por um sinal e pronto, não, resolveu, já tá usuária da Libras, né? E não é assim, né? não. E na É, hora, é quando o não plano. reconhece, parar, ele fica soletrando, ele não Exato, sabe. exato. Queria saber se alguém tem perguntas. Perguntas? Ah, é, eu tenho uma pergunta. Só me apresentar rapidinho, né? Que eu estava aqui, não. Apareci em alguns momentos do vídeo, mas eu sou a Gabi da organização, né? Da produção do Marieta. Sou uma mulher branca, de cabelo bem curtinho, castanho, olhos castanhos, nariz fino, boca fina. Estou vestindo uma camiseta branca, estou com um brinco azul de um lado só e usando um fone de ouvido, tem o fiozinho aqui do fone, e no meu fundo tem um quadro amarelo, laranja, vermelho e azul, bem colorido, atrás de mim. É, Ana, muito obrigada. Eu achei muito interessante te ouvir, porque você trouxe uma proposta de design que é muito ampla, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de design que é uma peça gráfica. E aí, né, nos exemplos que você trouxe, o caminho que você percorreu, a gente vai vendo como é muito mais complexa a dimensão dessa comunicação que se está propondo, né? E aí eu fiquei curiosa para saber um pouco no seu dia a dia de trabalho como são consideradas, né? É você que está pensando todas essas dimensões, esses recursos, é uma equipe, é um vai e volta de o que vai ser utilizado e o que não. Contar um pouco do seu dia a dia pensando um produto ou um projeto. Então, é meio complicado, porque o design, porque ele faz um projeto muito grande. A gente começa a desenhar. No começo, eu utilizo um termo específico que eu não sei aqui, porque ele é tão específico que vocês também, assim, poderia ficar confuso, mas eu chamo de design thinking. Tipo, design thinking é pensar no design, que a gente usa muito para criar produtos específicos, mas a gente consegue adaptar.
para produtos, né, para efeitos, por exemplo, são várias etapas. E eu mostrei para você um ciclo participativo, mas eles são caminhos, não são etapas, na verdade. Então, mas o que eu tô falando são etapas, por exemplo, eu vou começar aqui, assim que começa empatia, no nome, empatia. Realmente, eles colocam empatia, eu fico pensando, empatia de verdade? Entre aspas, porque eles falam empatia, mas nunca colocam na prática, eles só falam por falar. Porque eu falo design é uma área muito elitista. Eu falo isso porque eu sempre fui a primeira, uma das poucas designers com deficiência. E também design era muito branco, né? Assim, europeu, na verdade. E aqui do Brasil, às vezes as pessoas esquecem de se adaptar para o nosso conteúdo brasileiro. Então, assim, tem esse síndrome de vira-lata, né? Porque o meu corpo não sabe o que é 100% brasileiro. Mas, portanto, empatia, se coloca empatia. É, empatia, vamos saber quem são as pessoas com deficiência, vamos e que são as pessoas, a próxima etapa, que é o nome definição, definição, quais são as necessidades de cada pessoa, né? Cada pessoa, vamos perceber pessoa com deficiência pessoal, então é legal ter uma pessoa que faz autodescrição, assim, de uma forma bem abrangente, é importante, assim, então, essa treino de definição. Aí, como a Shanaída falou do checklist de personas, se for para facilitar seu trabalho, se você não conhece seu público, então, para empatia aqui dentro, você pode criar persona. Eu vou, imagino, vou receber pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com cadeira de rodas, e aí ajuda a ter uma noção, aí definição, aí, certo, com essas pessoas, então é legal ter acessibilidade com rampa, com que seja apaixonar, para ter um palco para se ter, fica da frente, tudo isso, sabe? E aí o próximo, que é porque são muitas etapas, deixa eu ver qual é o próximo. Aí o próximo, eu posso criar protótipo, sabe? Aí começar a criar protótipo que você vai oferecer. E aí o que você quer, protótipo. E aí protótipo você vai usar para fazer experimentos, fazer. Será que isso vai funcionar? Será que tá certo? Será que tá faltando uma coisa? Aí você põe, se não, aí como eu sempre falo para as pessoas, você precisa fazer testes com essas pessoas, será que isso vai funcionar? Isso bem do começo, tá? Não, depois, o que aconteceu? Ele terminou. Aí você volta, então, essa etapa, ele não são linear, não, ele é cíclico, sabe? Você volta, então era muito cíclico, né? Mas, não, isso é bem legal. Aí, fecha o texto, fica faltando uma coisa, você vai receber o feedback, você volta a parte de definição para melhorar. Então, aí, protótipo, de novo, você quiser, ou você pula para o próximo, é começar a divulgar, sabe? Então, essa é, mais ou menos, o trabalho é assim. Então, é importante você ter uma pessoa designer para criar e também ter pessoas consultoras que podem funcionar. Esse é, pelo menos, uma pessoa tentar desenhar, sabe? Desenhar tudo, possível cenário que você quer oferecer. É isso que eu tô pensando. Muito obrigada, Ana. Ana, a gente está quase chegando no finzinho do nosso tempo, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Ai, tudo A bem. gente está vendo agora o cinema nacional num boom, né? Tá todo mundo enlouquecido, querendo ir para salas de cinema, assistirem. E aí você já bem falou dessa dificuldade, de não ter legenda nos filmes nacionais, que é uma luta muito antiga, né? Pela legenda. E aí a gente vê algumas propostas de recurso de acessibilidade que eu queria, que você, se possível, pudesse comentar para a gente, que é, ao invés de colocar a legenda na tela, como num filme de outra língua, né, vindo do exterior, a gente está acostumado lá, já a ler a legenda na tela, tem se proposto a colocação de celulares para que os usuários possam ler a legenda a partir do celular. E aí?
Como é que é essa experiência? Diz pra gente. A minha expressão, já respondeu para você, a minha expressão. Não gostei. Mas, então, vou explicar uma experiência bem recente que eu tive há pouco tempo. É, eu li o livro, ainda estou aqui, né? Tá tudo muito doido com isso. Ainda estou aqui, Fernanda Torres vai ganhar. O Oscar vai sim. Não, mas vai ficar. Se assim do seu pique, não vai ganhar. Mas vai ficar mais doida aí do carnaval, mas depende muito nossa. Vai ter um perigo, mas enfim. Portanto, eu li um livro, porque eu adoro ler livros, sabe o caso. E mesmo saber que eu vi, mas não vou conseguir ver de cara, né? No mesmo momento, tipo, lançar o filme, todo mundo já viu, eu demorei um mês e meio, 2 meses, não lembro quando começou essa comoção, né? Mas, enfim, peraí, rapidinho. Eu peguei o brinquedo, marioneta da minha cachorra. Tava tentando minha atenção. Bom, e aí, aqui apareceu para mim no Instagram, pelo. Eu não sei se pode dizer o nome, mas é um cinema. Falando que ia ter libras, autodescrição, receitas, certo? Só que para mim pareceu uma coisa diferente, assim, que seria na tela, certo? E não foi o caso, todo mundo começou a divulgar de uma forma que legal, minimamente, né? Eu não sei se eu me antecipei, ou as pessoas se anteciparam, porque o cinema tem. Para o nome, né? Lá do Sesc, certo? O Sesc, que dá óculos, né? E aí mostrou que vai ter isso. E só que, para uma forma, como se tivesse que seria fixa na tela mesmo, não pelo celular. E porque foi uma coisa muito mal divulgada, na verdade. Quando eu comprei o ingresso, nem olhei. Você olha mais para baixo, que está falando para você ter que baixar o aplicativo. Inclusive, o nome do aplicativo estava errado. Não é naquele tradicional, sabe? Aí fiquei. Eu já tinha comprado o ingresso, para isso eu vou mesmo assim. É, porque, nossa, foi péssimo. E aí, quando eu cheguei no cinema, aí eu perguntei, porque eu preciso, na verdade, primeiro preparar o meu celular, baixar o aplicativo, baixar a legenda em libras no meu celular. Eu baixei em casa, porque eu sou inteligente, porque eu vou usar meu inteligente para isso. E ele gasta muito, tipo, libras, tipo, do jeito que é capaz. Tipo, é muito. E vamos imaginar, vamos falar sobre acesso à acessibilidade para as pessoas simples, que não tem um celular bom, que não tem. Deixa que não tem internet no celular. Como a pessoa vai baixar isso lá? Aí o cinema vai ter que oferecer internet para você baixar. Tô dizendo, é o fluxo, né? Na jornada é muito chato, cansativo, não é experiência agradável, entendeu? E eu sou acostumada, eu trabalho com isso, eu tenho, sim, a dor de cabeça. Eu consigo agilizar minha vida, mas as pessoas não estão acostumadas. Ah, e outra coisa, meu celular é pequeno, é uma iPhone mini, 2 mini. Aí eu, aí eu fui com minha namorada, certo? Ele levou o no celular, que é maior que o meu. Aí eu falei, vamos usar o seu, porque ele é melhor, porque ele é maior. Porque a lixeira é muito pequena. E aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei, vocês têm um suporte para segurar o celular? Porque eu não quero ficar segurando. E aí eles disseram que tem. Mas nem todo mundo sabe as informações. Deixa que vai para segurar na mão. Então, é uma coisa muito mal divulgada. Então, aí a pessoa instalou, perguntou qual era a cadena Machenzo, que aceitava, aceitou só o celular para as duas. Eu fiquei, não falei nada. Poderia ser ter dois, né? Mas ok. E aí colocou aqui no meio. Só que ele colocou muito baixo. Eu tava desconfortável, assim, porque o cinema tava em cima. Tinha uma distância enorme, sabe? Sem ficar olhando pra cima, como se fosse pickpocket, né?
muito ruim. E eu perdi muitos detalhes, porque eu, né, que para isso eu perdi mesmo nesse jeito descritivo. Teve momentos que não colocava o nome da pessoa, de jeito que não coloca, porque você tá vendo? Mas você perdeu, porque é muito rápido, sai, a imagem muda. Ou seja, não funciona. E aí eu fiquei arretada, falei, peraí, não tá funcionando. Aí eu tirei o suporte, eu ajeitei e coloquei mais pra cima. Aí ficou um pouquinho mais confortável, porque ficou mais próximo, mais escalável, diminuir a distância entre a tela. Mas não foi muito legal, me imagino, porque ficou meio a meio, eu tive que ficar de lado, a minha namorada de lado. Aí eu me sinto, virando um pouquinho pra cá, ela mais pra cá. Aí foi ruim demais. E teve momentos que parava de funcionar. Aí eu parava sincronizando os pena, aí rodando o filme, aí todo mundo. E aí a gente perde. Isso foi várias vezes. Mas eu achei estranho, porque assim de paixão, do Titi, perdeu a sincronia do Titi, sabe? A experiência do É, usuário vai é muito embora, chato, né? velho. A Eu saí experiência de do lá, usuário, muito péssima, né? chato. A gente vê isso também em teatro, às vezes, acontecer, né? O mesmo suporte, o tablet ou o celular, né? E aí acho que é isso, é retomando um pouco a sua fala também, é pensar nas características que as pessoas apresentam e não no tipo de deficiência, né? É pensar no que é melhor para o usuário, né? Como é que vai trazer o mesmo tipo, aproximar pelo o máximo possível a experiência para todo mundo, né? Exatamente. Eu fico pensando, eu tentei pensar é, que é responsável pela receitas, pela janela do intérprete, a autodescrição, que é responsável é a produção do filme ou do cinema. Eu sei que o cinema não tem verba para isso, ele foi feito para transmitir, né? E ele não deveria ser culpado, eu sei, ele só está fazendo o trabalho dele. Eu sinto pena da Sim, Karina, muito. Eu fico, poxa, mas eles tentaram fazer, entendeu? sim. Mas a responsabilidade deveria ser na produção, tipo a Karina, que a direção que fez isso, entendeu? Isso já facilitaria muito, sabe, o trabalho. Ah, Aí eu não sei. Tipo, a gente tem a lei, né? Ele bem que fala sobre isso. A gente tem a lei de receita, normas para isso, mas existe uma falta de fiscalização sobre isso, sabe? Às vezes eu fico vontade, vou largar tudo, vou trabalhar na área de cinema, vou ser fiscal, vou lá trabalhar, passou, não passou, sabe? A minha vontade é essa, porque eu adoro assistir filme, e todo mundo merece ter uma experiência muito legal, porque assistir filme, você fica. É muito gostoso assistir filme, é um prazer, é um lazer. Tem muita gente, né? Então tem isso, é bem frustrante. e que bom que os curtas estão vindo com essa força da legenda, né? Que bom, que bom. A gente espera Sim, que se expanda aí para outros sim, porque universos também. Ana, muito, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi muito bom te ouvir. Tenho certeza que vai contribuir bastante para todo mundo que está assistindo. E até a próxima, a gente se encontra já já em mais uma palestra de acessibilidade da Maria. beijo, gente, muito obrigada, viu?